Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula, agora na série Resolução de Questões. Lembrando que as nossas séries, a primeira que foi lançada em junho, foi Aprendendo Facilmente. Já está lá, tem mais de 15 aulas, mais de 15 videoaulas. E agora nós estamos lançando agora nesse mês a segunda série, que é Resolução de Questões sobre assuntos para os quais você tem a aula teórica e alguns exercícios já nas videoaulas gravadas na série Aprendendo Facilmente. A aula é essa dirigida diretamente para você, que é aluno universitário, você que está se preparando para fazer um concurso público e você que quer aprender um pouco mais, inclusive aqueles que vão fazer a provinha lá do CFC, né? Conselho Federal de Contabilidade, agora em novembro. Então, vamos lá. Aqui é uma série Resolução de Questões. Vídeo aula 2. Já gravamos a 1, colocamos no ar. E agora vídeo aula 2 de Resolução de Questões sobre contabilidade de custo e contabilidade gerencial. Nessa videoaula, nós vamos resolver 10 questões abordando diversos assuntos de suma importância de contabilidade de custo e contabilidade gerencial. Questões importantíssimas, muitas das quais caíram já em concursos públicos ou caíram em outros concursos e também em provas nas diversas universidades. Lembrando a você que dê seu like, se inscreva, se você não é inscrito ainda, divulgue com seus amigos nas redes sociais e assim por diante das nossas videoaulas do nosso canal do conhecimento, o canal do YouTube, canal AMC. Lembrando que nós temos um e-mail, am6@gmail.com, e aí nós temos um endereço lá no YouTube, o link do YouTube. Se você quiser participar da gravação de uma videoaula, interagindo diretamente comigo, na solução de problemas ou mesmo nas aulas teóricas, só é mandar um e-mail para este que está indicado aí, am6@gmail.com, e nós, meia hora antes da gravação da aula, nós interagimos com você, mandamos o link e você participa ao vivo, ou seja, em tempo real comigo durante a aula, ok? Aguardo os seus e-mails. Vamos à nossa videoaula da série Resolução de Questões. Primeira questão. Determinada empresa industrial que trabalha com 2 tipos de produto e vende cada um deles por R$ 40, já líquido de tributos, apresentou os seguintes dados. Classe 1 e classe 2, custo direto unitário de cada um, a produção, a venda da unidade. Considerando que o valor de 280 mil referente aos custos indiretos totais da empresa, ele é apropriado conforme o percentual de distribuição de custo direto total da produção, então os custos totais de cada tipo de produto vendido serão respectivamente e aproximadamente, ele dá classe A e classe B, classe 1 e classe 2, classe 1 e classe 2, dá os diversos valores para esse item que ele pede, que são os custos totais de cada tipo de produto vendido. Ok? Vamos lá. Para cada solução, lembre-se que a gente sempre dá uma revisãozinha da teoria, dá uma indicação, inclusive, da videoaula, onde tem esse assunto, tá? E para você, evidentemente, aprender mais facilmente. Então, vamos lá. Pegando os dados aí do material que tem, a informação que foi dada, o custo direto unitário, ele deu, classe 1 é 14,50, classe 2, 15,50. A produção de unidades, 120 mil para a classe 1 e 135 mil para a classe 2. O custo direto total, basta eu multiplicar um pelo outro, né? Se eu ganho o custo direto unitário vezes a quantidade, então meu custo direto total de produção foi 1.740.000 para a classe 1 e 2.092.050 para a classe 2. Né? Então, se eu somar esses dois valores, vai dar 3.832.500 e, evidentemente, se eu dividir este por este e este por este, eu vou achar o percentual de participação de cada classe, né, nos custos totais.
Então, classe 1 tem 45,40% desse valor, custo total, e classe 2 tem 54,60%, somando os dois, 100%. Né? Aí você pergunta, mas por que você fez isso? Eu fiz isso porque lá está dizendo que os custos indiretos são rateados em função dos custos diretos total de cada produto. Então, eu preciso conhecer esses custos diretos. E daí o custo indireto total é 280 mil. Então, 45,4% de 280 dá 127.020. E 54% de 280 mil dá 152.880, né? Só para ficar registrado aqui, para, evidentemente, você não se esquecer mesmo. Aqui está 45% disso, né? Você vai chegar a este valor. Né? Ok? Então, daí agora, o que é que eu vou fazer? O custo direto total a gente tem 1.740.000, 2.092.000. O custo total seria agora eu somar um com o outro. Eu somar o custo indireto total com o custo direto total. Então, simplesmente é 127.120 mais 1.740.000 dá 1.867.120. E eu somando também o custo direto total do produto classe 2, somado com o custo direto total, que também já foi calculado aqui, você tem 2.245.000. E esta combinação está na letra D da questão. Né? Questão interessante. Essa questão está lá na videoaula 6, que trata de custos indiretos, né? A videoaula 6, que trata de rateio, né? Absorção. Então, está lá na videoaula 6, que foi gravado, também está disponível no meu canal AMC, o canal do YouTube, ok? Agora vamos para a questão 2. A questão 2, ela trata de quê? No início da geração dos relatórios para usuários externos, como bancos, governos, órgãos regulamentadores, em decorrência do aumento da complexidade no tamanho das empresas, se deveu a quê? Né? Se deu quando? Né? No século XIX, desde as primeiras negociações entre homens, no século XVIII, no século XXI ou no decorrer do século XX. Observe. Isso está lá também na videoaula 1. Tá? Então, observe o seguinte, com a complexidade dos negócios, né, as exigências começaram a ser maiores. Segurança, né? Segurança que seja do banco ao fazer um empréstimo, o governo em relação à tributação que tem que receber, órgãos regulamentadores em relação a exigências e assim por diante. Então, essa complexidade de relatórios, ela começou, evidentemente, a ocorrer durante o século XX, né? Durante o século XX. Né? A partir da década de 90, começaram a ter exigências mais complexas, né? E exigências maiores em relação a isso. Você observe, muito prático isso, você observe que na sua empresa, de um modo geral nas empresas, você tem muitas pessoas que trabalham não para a empresa, e sim para prestar informações a entidades externas, né? Quer seja governo estadual, municipal ou federal. Né? Então, evidentemente, se você não trabalha com um escritório de contabilidade, aí você tem que ter essas informações para prestar contas aos governos em geral, aos bancos, né? Aos emprestadores de dinheiro e assim por diante. Então, durante o século XX, isso foi se tornando mais complexo e, evidentemente, a geração de relatórios externos também, né? Prestação de contas. A terceira questão é, o administrador de uma empresa recebeu informações referentes à produção de setembro de 2019 e deu isso, estoque inicial de produtos acabados, estoque inicial de produtos inacabados, ou seja, incompleto, em fabricação, produtos acabados durante o mês, 38.500. Produtos inacabados no final do mês, 1.900. Produtos vendidos durante o mês, 45.600. Utilizando os valores informados, é possível identificar que no mês seguinte, quer dizer, estou tratando do mês de setembro, e agora ele está querendo saber alguma coisa de outubro, né?
os saldos iniciais de produtos acabados e inacabados, ou seja, produtos que estão prontos e produtos que estão em elaboração, serão respectivamente, aí ele dá 27.000, 3.600, sai dando aqui os valores do examinador, letra A, B, C, D, I. Observe, lá na videoaula 6 e também na videoaula 7 e na videoaula 5, nós comentamos bastante sobre isso, principalmente na videoaula 6. Então, falamos bastante sobre isso. Então, você observa que a questão, ela apresenta estoques, ela apresenta produtos acabados, quer dizer, quando eu digo produtos acabados no mês, eu estou dizendo que é o CPA, custo de produtos acabados. Quando eu digo estoque inicial de produtos acabados, é estoque inicial, inacabados é estoque inicial de produtos em elaboração. Então, lá tem uma figurinha, um gráficozinho que a gente vai reproduzir aqui. Mão de obra direta, mais matéria-prima, mais CIF, dá o custo de produção do período. Se eu pegar o estoque inicial de produtos em elaboração, mais o CPP, custo de produtos de produção produzidos, menos o estoque final, dá exatamente o custo de produtos acabados. E se eu pegar o estoque inicial de produtos acabados, mais o CPA, menos o estoque final de produtos acabados, dá o CPV. Observe que aqui eu já coloquei, o estoque final de produtos acabados é 1.900, ele deu aqui estoque final de produtos acabados, né? Em elaboração. Então, inacabados em elaboração. Então, nesse momento, a gente já sabe de antemão que ao preencher esse gráfico, né, você pode até usar a fórmula, que desse gráfico você tira N fórmulas, né, mas é melhor, a fórmula você pode se esquecer quando estiver fazendo um concurso, por exemplo, é melhor você entender a lógica de funcionamento das coisas. Então aqui, ó, o estoque final de produtos acabados está aqui, exatamente aqui, né? Agora, resta a gente simplesmente sair distribuindo aqui as outras informações que eu tenho nesse gráfico. E aí eu tenho estoque inicial de produtos em elaboração no mês de setembro, 1.700. Está aqui. Estoque inicial de produtos acabados. Estoque inicial de produtos acabados, 35.000. Está aqui. Ó. CPA também foi dado. Produtos acabados durante o mês. CPA está aqui. Tá? E CPV também deu. Produtos vendidos no mês. Custo de produtos vendidos no mês está aí. Né? Então, você começa a perceber que agora eu tenho várias informações aqui nesse meu gráficozinho, né, nesse esquema gráfico, e que está faltando calcular algumas coisas que estão sendo pedidas aqui, e outras já foram, inclusive, dadas. Né? Só para ilustração, vamos colocar aqui, né, algumas informações importantes. Então, observe que o estoque de produtos vendidos no mês, está aqui, ó, veio para cá, está vendo? Estoque de produtos vendidos no mês. Tá? Produtos acabados durante o mês, está aqui os valores, produtos acabados durante o mês, está aqui, ó, é o próprio CPA. Né? Estoque inicial de produtos inacabados, a gente pega aqui esse valor, está vendo? Ele está aqui, ó, estoque inicial de produtos acabados. Né? E agora a gente precisa se preocupar em calcular aquilo que a questão pede, que é os estoques iniciais no mês seguinte, quer dizer, no mês de outubro, de produtos acabados e produtos inacabados. É muito fácil de perceber o seguinte, com relação ao estoque final de produtos inacabados, no mês de setembro, está aqui, 2.900. Então, com certeza, esse estoque final de produtos em elaboração ou inacabados, no mês de setembro, vai ser estoque inicial de produtos em elaboração no mês de outubro. O estoque final de um mês é inicial do outro. Então, essa questão já sabe. Então, a partir desse momento, se você está resolvendo uma questão dessa, né, por praticidade, você já começa a perceber que 1.900 está aqui, ó, tá vendo? Está aqui, pode ser essa, pode ser esta, está aqui também e pode ser esta. Né? Nós temos aí 3 itens que falam dos produtos inacabados, que dá exatamente os 1.900, que é o estoque final de um mês, é estoque inicial do outro. Resta agora a gente calcular, evidentemente, o estoque final de produtos acabados. Né? Esse estoque final que a gente precisa calcular, porque esse estoque final de produtos acabados do mês de setembro é exatamente o inicial do mês de outubro.
Então, é muito fácil, né? Se olhar essa fórmula aqui, ó. Então, ó, estoque inicial de produtos acabados, 35 mil, mais o CPA, 38.500, menos o estoque final de produtos acabados, que a gente quer saber, é igual a 45 mil. Se eu resolver essa equação, eu vou achar exatamente que o estoque final de produtos acabados é exatamente 27.500, né? 27.500 é esse estoque inicial final de produtos acabados. Então, se eu olhar para o mês agora de outubro, né? Eu estou trabalhando com setembro, completei os dados de setembro agora, eu vou perceber que esse estoque final de produtos em elaboração vai ser estoque inicial de produtos em elaboração. Já está aqui, 1.900, pode ser essas três letras. Mas agora eu já sei que o estoque final de produtos acabados do mês de setembro é 27.900. Então, o estoque inicial de produtos acabados de outubro será 27.900. E 27.900 ele só pode estar numa letra, né? Então, evidentemente, ele está aqui na letra aqui, ó, 29.700, né? Achamos exatamente o que estava faltando nessa questão e a letra E, né? Você observa como é prático nós resolvermos questões, quando trata de absorção, usando este esquema gráfico, né? Mão de obra, mais matéria-prima, mais CIF, está lá na aula 6, do ACPP, estoque inicial, mais CPP, menos estoque final de produtos de elaboração, dá o CPA. E se eu somar o estoque inicial de produtos de elaboração, mais o CPA, menos o estoque final, me dá o CPV. Então, aqui eu tenho três equações importantes. Aqui eu tenho uma primeira, aqui eu tenho uma segunda, né? E aqui eu tenho uma terceira equação. Tem três equações que me resolvem praticamente, eu diria, eu digo nas aulas, os alunos dizem, não, professor, por que não 100%? Né? 99,9% das questões de absorção, do custeio por absorção, são resolvidas através desse esquema gráfico, né? E aí, por que não garante 100%? Até agora eu não encontrei nenhuma questão de concurso público, nenhuma questão em livro que não possa ser resolvida com esse gráfico de custeio por absorção, ok? Vamos agora passar para a questão seguinte, né? A questão 4. A Lunar Equipamentos de Mergulho produziu em setembro de 2017 1.300 peças de roupa de mergulho com os seguintes gastos. Então, tecido, mão de obra, frete, etiqueta, né? Comissão de vendas. E sabemos que o preço por unidade é 245 e que tendo sido vendido 1.100 unidades, qual o custo direto de produção que foi? Ele quer saber aqui, qual o custo direto da produção total? Né? Isso que a questão pede. E aí ele dá as letras A, B, C, D e E, né? Sempre 5 opções, que é importantíssimo, né? Então, mais uma vez, está diante do módulo da videoaula 6. Né? A videoaula 6 trata disso, né? Então, vamos trabalhar aqui a videoaula 6. E aí você tem a solução, que é o custo direto total seria o quê? 45 por unidade, mais 35 de mão de obra, mais a etiqueta, que é 1,50, vezes 1.300 unidades que foram produzidas, né? Foram produzidas 1.300 peças. Então, o custo direto total de produção é aquilo que eu gastei. Tecido, mão de obra e a etiqueta. A etiqueta faz parte dessa peça de merda, né? Observe que, neste momento, muitas pessoas, não, e o frete? Não, o frete aí não está especificando que é ligado à matéria-prima. O frete aí é para vendas, então não entra aí nesse custo direto total, né? E aí a letra C é que dá a resposta, né? O custo direto total seria 105.950, letra C. Uma questão facílima, e você pode até errar no concurso público ou numa prova na sua universidade, mas que você não deve errar se você tem o conhecimento mínimo. Assista às videoaulas de 1 a 15, que já está lá disponível para você. Tem uma videoaula já
de resolução de questões especificamente. Lembrando que as nossas videoaulas teóricas também têm exemplos e têm solução de pelo menos uma questão, tá? E às vezes até imensa questão. Agora vamos para a nossa questão número 5, né? Vamos ver a nossa questão número 5, como é que ela se apresenta, né? A questão número 5 é a seguinte: analise os valores apresentados a seguir pela empresa fato resultado. Matéria-prima consumida, matéria-prima adquirida, veja a diferença, que eu consumi na produção, eu comprei. Matéria-prima transferida de um lugar para o outro, mas não quer dizer que você usou, é só transferida, você não tem nenhuma informação do uso dela. Mão de obra direta, mão de obra indireta, e ele diz: extraindo os valores que correspondem ao custo primário dessa empresa, será apurado o total de... Olha, esta videoaula é importante, nós vimos isso, todas as classificações de custos, né? Nós vimos isso na videoaula 3, a videoaula 3, classificação de custos e despesas, né? Importantíssimo, né? A videoaula 2 trata da terminologia de custo, de importância vital. Então, aí ele bota as letras A, B, C, D, né? Observe, como custo primário, é importante a gente lembrar isso, então, resolvendo e dando revisão e dizendo aonde você pode encontrar esse assunto nas videoaulas anteriores, importância vital. Custo primário em relação à matéria-prima e mão de obra direta. Então, a matéria-prima consumida foi 17.650 e a mão de obra direta 32.459, e aí, se eu somar, dá 50.109. Resposta letra B, né? Observe que as duas videoaulas que eu falei, as videoaulas 2 e as videoaulas 3, elas são de suma importância para a solução da maioria dos problemas, porque ela trata de conceitos, e conceitos são importantes para você entender exatamente o que cada questão tem, né? Vamos lá, nossa questão 6. Ele diz o seguinte: por exigência legal, ao serem adquiridos pela indústria, os materiais diretos devem ser registrados na contabilidade pelo custo médio de estoque, olha a importância, né? Pelo valor médio de mercado, pelo custo histórico de aquisição, ou pelo custo de reavaliação, ou pelo valor médio de aquisição. Este assunto está tratado lá na nossa videoaula 4A, né, que trata de material, matéria-prima especificamente, materiais diretos, né? Então está lá exatamente isso, né? E você veja, a exigência legal, ela evidentemente requer que o custo seja pelo custo histórico de aquisição, o valor exato que você pagou pelo aquele mercado, né? Pelo aquele material direto, né? Lembrando que lá ele lembra, né, dos tributos que você pode compensar ou não, né? Então você começa a ver isso, né? Evidentemente, quando você compra um material direto e transporte por sua conta, isso faz parte do custo do material, né? E assim por diante. E assista a videoaula 4A, você vai tirar todas as suas dúvidas em relação à parte teórica, aquilo que é exigido pela legislação e assim por diante, né? Vamos lá para a nossa videoaula 7. A videoaula 7, Empresa Força e Luz, apresentou em março de 2019 um resultado negativo, identificando a partir dos valores do seguinte: custo fixo, custo variável, despesas variáveis, vendas líquidas, e no mês de abril o resultado se repetiu, tá? Mesma coisa. E aí ele diz: utilizando as informações de março para atingir o ponto de equilíbrio contábil, né? E aí, em maio, a empresa deverá um valor de vendas de aproximadamente quanto, né? Então, você começa a perceber que os valores que foram informados, né, no mês de março, ele quer projetar para o mês de maio, né? Como é que esses valores devem ser? Qual o valor aproximado? Ele quer o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é importante. E aí ele dá a resposta de cada A, B, C, D e E, examinador, e a gente vai lá. Olha, ponto de equilíbrio, né? Nós temos uma videoaula também importante sobre isso, né? A videoaula 10,
A videoaula 10 fala sobre pontos de equilíbrio. A videoaula 11 fala sobre margem de segurança e alavancagem operacional, né? Então, vamos lá. Solução. O custo direto, custo de despesa fixa, eu somei, os valores foram dados, dá 860.500. CDV também eu somei lá, né? Custo de despesa variável, dá 1.016.880. A relação entre, observe, eu quero saber a relação agora. Qual a relação de CDV e as vendas líquidas, né? Se eu olhar uma ADR simplificada, eu tenho lá vendas líquidas e logo abaixo eu tenho lá o CDV e depois a margem de contribuição. Mas eu quero saber a relação que há entre CDV e vendas líquidas, né? Porque eu vou trabalhar com equação, nessa primeira solução, baseada em cima da demonstração de resultados. E logo após nós vamos dar uma solução baseada simplesmente nas fórmulas, né? Ou seja, se você no momento de uma questão dessa se esquecer de alguma fórmula, você tem como se lembrar de um ADR e a ADR pode dar a solução para você. Então, se eu dividir 1.016 pelas vendas líquidas, que está lá informado, 1.784, né? Vou botar aqui só para a gente ver, 1.784, lá somamos esses dois, fixo, variável, variável, e aí, se nós somarmos, vamos ver que dá 0,57, né? Dividindo um pelo outro, dá 0, ou seja, 57%. Então, eu vou fazer uma DR agora, que ela vai ter com a incógnita de eu quero saber a receita em função do ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio, o resultado é 0. Então, a receita para mim é uma incógnita, é X agora. O CDV, eu sei agora que é 0,57 de X, ou seja, 57% do valor da receita, né? E eu sei que se eu tirar o CDF, que lá está 860.500, o resultado é 0 dessa DR simplificada, né? Observe que eu não levei em consideração a tributação para simplificar o caso, que a questão não pede, né? Senão eu teria que fazê-la mais completa. Mas você tem o X, que é incógnito, e agora eu tenho a equação, né? Resolvendo essa equação que está expressa aqui, você tem x menos 0,57 de x menos 850.500, 0. Então, agora você sabe, tirando o valor de x, você vai achar que x vai ser 2.001.162.79, que é a letra B. Observe que, nesse caso específico, nós trabalhamos isso usando ADR simplificada, né? E aqueles conceitos de percentuais em cima da venda livre. Eu posso resolver essa mesma questão de outra maneira, através de fórmula. Vamos ver aqui ao lado, a importância vital. Qual é o PEC, né? Em valor, certo? Que o PEC aqui está em valor, está em quantidade. É CDF sobre margem de contribuição unitária. Né? E aí, margem de contribuição é margem de contribuição sobre vendas líquidas. Mas o que é margem de contribuição? É receita líquida menos CDF. Observe que esse assunto está devidamente explicado, que é margem de contribuição, lá na videoaula 6. E na videoaula 10 você tem lá ponto de equilíbrio, né? Essa formulazinha lá está na videoaula 6. E essa aqui está na videoaula 10. Né? E aí nós vamos a fazer que a margem de contribuição é as vendas líquidas, 1.784, está aqui, menos o CDV, está aqui, 767.120. Então, a minha margem de contribuição vai ser o quê? Em percentual, vai ser 760.120 dividido pelas vendas líquidas. E vai me dar que é exatamente 43%, ou seja, 0,43 em coeficiente, ou 43%. Né? E aí nós vamos ver uma coisa interessante. Aplicando a fórmula, você vai ver que é 860, o CDF está aqui, ó, sobre 0,43, também vai dar 2.001.6271, né? Você pode, em determinados casos, dar uma diferençazinha aí nos centavos, mas você vai ver que é problema de arredondamento, né? E, evidentemente, que é a mesma resposta, ou seja, letra B. Observe que, nesse caso, nós respondemos aqui uma questão baseada, né, em cima lá da DR simplificada para calcular o ponto de equilíbrio, que é resultado 0, e aqui nós calculamos através das fórmulas, né? Aqui está, evidentemente, na videoaula 6, parte teórica, e aqui está na videoaula 10. Né? Vamos à frente. Questão 8.
o tipo de custo que se altera na medida em que ocorre a mudança no volume produzido é chamado de custo. Como é o nome desse custo? Atenção, se você está gostando do seu like, para você receber todas as informações adicionais, todas as alterações, todas as novidades, inscreva-se no canal, divulgue este canal nas suas redes sociais. Agradeço antecipadamente a todos os inscritos. Ok? Vamos lá. Então, qual é o nome desse custo? É indireto? É padrão? É direto? É fixo? É variável? Observe, este assunto nós temos lá na videoaula 3, que diz classificação de custo e despesa. Mais uma vez, ela é de suma importância para todos os outros videoaulas. Videoaula 2 e videoaula 3. A videoaula 2 trata de terminologia de custo e a videoaula 3 trata de classificação de custo e despesa. Né? Então, veja, o tipo de custo que se altera à medida que ocorre mudança no volume, quer dizer, classificação em função do volume, é o variável. Se eu produzo mais, eu gasto mais. Se eu produzo menos, eu gasto menos. Ok? E aí nós vamos para a questão 9 dessa videoaula 12 da série Resolução de Questões, SRQ. O comportamento de custo em função do nível de atividade mostra-se de duas formas, fixa e variável. Né? Também está lá na videoaula 3 esse assunto, né? É possível identificá-la respectivamente como sendo, aí o examinador colocou 5 letrinhas, botamos conceitos, né? Conceito de custo fixo, conceito de custo variável, conceito de custo fixo e custo variável. A gente viu lá na videoaula 3 que custo fixo ele não varia dentro de um intervalo relevante, né? Então, em função da produção, se eu produzo mais ou menos, ele será o mesmo. E o custo variável ele se altera à medida que eu altero o volume de produção, o volume produzido, né? E aí você é fácil de perceber que a única letra que se enquadra neste conceito é a letra A. Custo fixo é aquele que não varia em função do nível de produção e variável é aquele que se altera na medida em que ocorre mudança no volume produzido. As demais letras elas são inconsistentes em função do conceito do que é custo fixo e custo variável. Né? E agora nós vamos para a questão 10. Questão 10. A empresa Luz do Sol vendeu no último período 24 mil metros de seu único produto a um preço de R$ 40 o metro. Os gastos de produção foram 12 por metro, a comissão 5% sobre o preço de venda, o custo fixo ficou em 44 mil e as despesas fixas em 35 mil. Tá? Aí ele pede, qual a margem de segurança apurada com base nos dados apresentados? Será de 87, 78, 8, 92 ou 12,66%? Esse assunto margem de segurança nós vimos lá na videoaula 11, né? Que é logo após ponto de equilíbrio. E a gente viu também na parte teórica, também tem exercícios e exemplos, que quando se fala de margem de segurança, a primeira coisa que eu preciso conhecer é o ponto de equilíbrio. Tá? Então, a gente começa a perceber que a primeira coisa que eu preciso conhecer é o ponto de equilíbrio. E vamos à solução. Tá? Então, para conhecer o ponto de equilíbrio, só lembrando aqui, vou fazer um gráficozinho aqui simples, para a gente se lembrar. Né? Aqui um gráfico cartesiano. Tá? E nós temos aqui, vamos mudar de cor aqui para ficar mais fácil de entender. Aqui a parte fixa, aqui a parte variável, né? E mudando de cor ainda aqui, nós vamos ter aqui a equação da receita, né? E aqui nós temos o ponto de equilíbrio, né? Tudo que está acima daqui é lucro, está abaixo é prejuízo. A gente viu isso lá na videoaula 10, né? A importância vital de ter esses conceitos. E esse ponto de equilíbrio que eu preciso, porque se eu estou vendendo a mais desse ponto de equilíbrio, eu estou com a mais de segurança, né? Eu estou tendo uma receita, por exemplo, aqui, eu estou acima do ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio está traduzido aqui, tá vendo? Tanto em quantidade, se você observar, quanto em valor. Só lembrando esse gráfico que nós vimos lá
na videoaula 10. Então, a solução, ponto de equilíbrio é CDF sobre margem de contribuição. CDF ele deu 44 mil mais 35 mil, né? Então, o CDF em si, ele foi dado, né? 44 mil mais 35 mil. Dividido pela margem de contribuição unitária, que também ele deu, né? Cuidado aí, ó. Ele sabe aqui, ó, 40 é o preço de venda, né? 40 é o preço de venda, 12 são os gastos de produção por metro, e a comissão é 5% do preço de venda. Se é 40 reais o metro, 5% de 40 é 2. Né? Então, você veja que nós temos aí os valores. Se você resolver esta equaçãozinha aqui, você vai ver que dá 30.039 unidades. Então, esse ponto de equilíbrio aqui, ó, ele corresponde a isso. Né? Então, só voltando aqui, eu vou deixar bem explicitado para você, e você ter acesso depois de trabalhar de várias maneiras. Então, você tem aqui esse ponto de equilíbrio foi calculado 3.039 unidades. A partir daí, eu tenho condição agora de usar a fórmula da margem de segurança e calculá-la. Primeiro, a margem de segurança vai ser vendas atuais, 24 mil metros. Né? Trabalhando aqui, eu posso trabalhar em quantidade ou em receita. Como eu estou aqui com um problema voltado mais para a quantidade, o que eu calculei, para a receita seria multiplicar essa quantidade pelo valor do preço unitário, né? Eu teria a receita. Mas vamos continuar aqui em quantidade, eu teria 24 mil menos 3.039 unidades, dividido por 24 mil. Né? Essa é a fórmula lá de margem de segurança que está lá na videoaula 11, né? Aqui na 10 e aqui na 11. E aqui nós temos 0,8734, 87,34%, que é letra A. Letra A, né? Mais uma questão resolvida de suma importância para o conhecimento desses assuntos, né? Observe que em cada videoaula dessa nós apresentamos exemplos, como estamos falando da parte teórica, depois temos ao final exercícios de fixação, e agora nós temos uma série acompanhando agora para e passo a parte de aprendendo facilmente, a série de resolução de questões, né? Então, mais uma questão. Então, mais 10 questões de sua importância sobre custo e contabilidade gerencial. Essas videoaulas estão no meu canal, AMC, o canal do conhecimento no YouTube. Se você gostou, está gostando da videoaula, deixe seu like, inscreva-se, se você não se inscreveu ainda, divulgue com seus amigos pelas redes sociais, usando o WhatsApp, assim por diante. A importância vital a gente socializar o conhecimento, né? E se você quiser participar, como eu disse no início, da gravação de uma videoaula dessa, ao vivo, né? E a cores, você manda um e-mail para amab6@gmail.com e que meia hora antes da gravação da aula, eu mando um link para você e você interage comigo durante a aula. Quer dizer, passa a ser um partícipe da própria aula, né? E aqui está, evidentemente, o link dessa série que foi iniciada com a videoaula 1, essa que foi a videoaula 2. Agradeço a todos que estão assistindo essa videoaula, agradeço a sua colaboração, agradeço a sua inscrição e principalmente a sua divulgação nos seus canais, nas suas redes sociais, de um modo geral. E até uma próxima aula. Ok?